Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos no mês de novembro e este é um mês que nós falamos muito sobre o Dia dos Finados ou o Dia dos Mortos. O Dia dos Finados que tem uma representação muito importante para algumas religiões. Sim, algumas, não todas, tá? Então não podemos botar isso numa abrangência muito grande. Por quê? Para os cristãos, católicos, evangélicos, para os budistas, para os judeus e até para os espíritas. Essa data, ela não é comemorada como um dia de perda, mas sim como um dia em que os seus mortos estarão chegando a Deus. Como assim, Jéssica? Sim, é um dia de representar essa festança, por quê? Porque é o dia que os mortos estão indo ter o seu momento com Deus. Sim, chegando a Deus. Então, um dia de festança, porque é o dia que o seu ancestral, o que veio antes de você, os seus entes queridos estão recebendo essa glória em chegar até Deus. E é um dia em que nós comemoramos para que eles sejam encaminhados em paz. Por isso que vocês, que não são muito adeptos a essa data, ou não estão muito conectados a ela, ou não têm uma ligação direta, se perguntam muitas vezes por que em alguns aspectos, algumas pessoas levam comidas, pertences, presentes, flores, acendem velas, fazem missas para os entes queridos já desencarnados, os que já faleceram. Porque é importante lembrar que esse é o dia para os mortos, não é o dia para quem ficou, mas para quem foi. Exatamente isso. É um momento em que eles estão se conectando à presença de Deus. É um momento que eles estão sendo chamados para cumprir o seu tempo espiritual. E aí, a partir desse tempo, as suas almas poderem evoluir. Sim, é importante saber, é importante frisar que esse é um dia em que você está comemorando não a ida ou a perda dos mortos, mas sim a chance que eles estão tendo, as suas almas estão tendo, de receber uma outra oportunidade e entrar num ciclo de evolução. Então, um dia importante, é um dia muito considerado não só majestoso para o momento, o período espiritual, mas importante para algumas doutrinas religiosas. Tem quem leve isso muito a sério e tem quem não dê muita importância. Se você é uma pessoa que não dá muita importância, olhava muito a sério, continue pregando a sua fé da maneira que você aprendeu. E para você que gostaria de, em algum momento, seja hoje, seja amanhã ou daqui a um ano, quem sabe, em algum momento da sua vida, quiser se conectar, tem interesse de se conectar com esse lado da espiritualidade ou ter um contato mais íntimo com o seu ente querido já desencarnado, eu vou deixar aqui algumas dicas para que vocês possam utilizar dessas ferramentas para que essa área seja conectada no seu eu também espiritual. Dicas que podem te levar a ter um contato mais íntimo com a data dos finados. É importante porque, para quem acredita nos finados, é algo muito sério e que deve ser muito respeitado. Para cada doutrina, para cada religião, existe um conhecimento, um contato diferente. Então, são diversas formas de você lidar com isso, mas calma, eu não estou aqui para mudar o seu consentimento em relação a isso, o seu conhecimento em relação a isso. Você vai fazer aquilo que você já conhece, mas se você quiser uma dica diferente, então vamos trabalhar essa dica. E a minha dica para vocês hoje, em primeiro momento, é: respeite este dia, esta data, independente da religião que você segue ou da doutrina que você conhece pela espiritualidade. Carregue isso como uma forma de respeito aos que já se foram e não aos que ficaram. Não fique percebendo ou achando estranho demais as pessoas que levam comidas, que fazem rituais, porque tudo vai daquela forma como você foi criado. Então existe todo um contato com a sua criação antes de fazer
um ritual, ou até dentro da sua espiritualidade ou do conhecimento religioso que você tem. A pessoa não simplesmente acorda e decide fazer um ritual para o morto já desencarnado, para a pessoa já desencarnada. A pessoa simplesmente não quer acender uma vela. É uma questão de contato espiritual com o desencarnado, com o que já foi e não com o que ficou. Então, o respeito, ele é a primeira base que você deve ter para esta data, para este período. Acredite, para algumas religiões esse período ele tem uma longa data, ele tem um longo cuidado. Não é só o dia 2 de novembro, não é só sobre um dia, é sobre o período. E o mês de novembro ele é conectado a isso, para muitas religiões. A segunda dica: você está na sua casa, você tem sonhos frequentes com alguém da sua família que já desencarnou, e não é só da família. Tem pessoas que você consegue ter uma conexão antes de ser do seu sangue, tá? Então vamos conectar a isso. Jéssica, eu sonho constantemente com um ex-namorado da minha prima que desencarnou. Significa que em algum outro momento, em outra vida, em outra história, vocês tiveram uma conexão. Jéssica, eu costumo sonhar com a tia da minha irmã, ou a tia da minha prima, ou a tia da... Sempre tem uma outra tia que não tem parte sanguínea com você, um parente, um amigo, um conhecido, um vizinho, que você sonha constantemente. Gente, vamos lá. Temos que saber aprender a ler sinais. Se você sonha frequentemente com um ente querido, ou com alguém conhecido, ou com algum desencarnado com quem você já teve um contato na Terra em vida, é sinal de que este ser, esta alma, este espírito está vindo até você para pedir uma missa, para trazer um recado ou para pedir ajuda, porque às vezes essa alma ainda está presa aqui na Terra. Então vale dessa dica. Mande rezar 3 missas seguidas em uma igreja católica a partir da data dos finados, começando com a data dos finados, dia 2 de novembro. Você vai numa igreja no dia 2 de novembro e pede para começar 3 missas a partir dessa data. Você vai fazer com que essa alma se desencadeie da Terra, ou seja desencadeada. E a partir daí, essa alma começa a ter sua libertação. Jéssica, eu nunca me esqueci de um ente querido ou de alguém que faleceu da minha família, mas eu nunca tive um contato com essa pessoa, mas eu sinto a presença dela. Então vamos lá, essa alma pode estar precisando de uma simples oração. Eu vou deixar na minha rede social, aqui no meu canal do YouTube, e farei também lá no meu Instagram para que vocês possam fazer uma oração. É como se fosse uma missa, mas pessoal. E você vai conseguir fazer com que essa alma tenha paz e receba a paz eterna. E a minha terceira dica é para você que já tem um contato um pouco mais íntimo com a data do Dia dos Finados e que você tem um conhecimento, já tem uma história ali dentro, mas eu quero saber uma coisa diferente, Jéssica, o que eu posso fazer? Primeiro, além das missas, que são importantes, além das orações, que você pode fazer como uma missa particular dentro do seu lado espiritual, com você e Deus e mais ninguém. Você pode fazer uma limpeza pessoal, porque você já foi ao cemitério, acendeu a sua vela, levou a sua oferenda, porque querendo ou não, é como se fosse um símbolo, né? Foi simbolizar o poder, a energia, a espiritualidade daquele desencarnado, fez o seu compromisso com o seu ente querido, mas voltou para a tua casa, trouxe toda aquela carga. E não vamos nos esquecer que no cemitério nós não temos só os espíritos dos nossos desencarnados, nós temos os espíritos de outros desencarnados, alguns ainda conectados em terra, e pode sim trazer essa energia para dentro da tua casa. Então, chegar na tua casa, primeira coisa, você vai se despir completamente na porta de casa. Tira seu calçado, tira sua roupa, tenta entrar em casa com uma roupa limpa ou sem roupa. Pega um roupão, leva no carro e bota esse roupão, uma toalha, entra em casa sem aquela roupa que você trouxe do ambiente. Aquela roupa você vai lavar naturalmente, mas se você puder, coloca 3 colherzinhas de sal dentro da sua máquina de lavar, do seu tanquinho, ou seja como for, no balde ou na bacia. Utilize o sal para limpar essa energia, tá? E quando você for tomar o seu banho de descarrego é importante.
Lembrando que o sal grosso, ele é um forte amuleto para descarregar energias de espíritos obsessores também. Não é só para descarregar energia. Porque as pessoas falam assim, o sal grosso e o alho é só para limpeza. Não é só para limpeza. Ele é o seu amuleto de proteção em alguns momentos. Por quê? Você descarrega toda a energia de espíritos obsessores rondantes na Terra, que acabam muitas vezes colocando-se em seu lugar. Ou seja, entrando aí no seu espaço energético e trazendo algum tipo de influência ou energia dessa outra linha. Então vamos falar sobre isso agora, depois eu venho ensinar para vocês um pouco sobre isso. Mas tome um banho quando chegar do seu trabalho espiritual com o seu já desencarnado, com o seu ente querido, com seus mortos. Importante sempre quando ir, lembre-se de antes de entrar no cemitério, fazer 3 vezes o sinal da cruz, é importante isso também. Muitas religiões ensinam, outras não. Mas quando voltar, não saia de costas, saia de frente, fazendo também o sinal da cruz 3 vezes, para não ter que trazer essa falange para dentro da sua casa, né? Porque nem só de espíritos bons o cemitério está ali localizado, tá? Então vamos descarregar essa energia, mas você pode acender sua vela em casa. Posso acender a minha vela para um anjo da guarda, para uma proteção? Pode sim. Se você era íntima ou íntimo desse desencarnado, desse ente querido, e você já tem um contato mais passado com essa pessoa antes do desencarne, você sabe que essa pessoa tinha uma religião, uma fé, dentro do que você acreditava ou dentro do que essa pessoa acreditava na época em que vocês estavam juntos, acende uma vela, não custa nada, pode botar uma aguinha do lado. Se você não é adepto a isso, não acenda uma vela, mas faça uma oração para que esse morto, para que essa alma, para que esse ente querido possa encaminhar bem e chegar aos pés de Deus como nós queremos, né? Então é isso que você vai trabalhar, é assim que você vai utilizar a sua ferramenta no seu dia a dia para o dia dos mortos. Não é só no dia dos mortos, lembrando que você pode fazer isso toda semana, até que você sinta que esse morto não está mais conectado a você, nem nos seus pensamentos e nem nos seus sonhos, e que a visita parou de acontecer. Espero que dê tudo certo. Eu vou vibrar para vocês aqui hoje, para que isso possa ser refletido na sua alma e no seu desencarnado. E aproveitando sobre o Dia dos Finados, o mês de novembro, vocês também têm muitas dúvidas, às vezes, quando nós falamos sobre protetores espirituais ou anjos de luz. É isso aí. Muita gente fala assim, será que a minha bisavó pode ser o meu protetor? Ou o meu anjo de luz? Pode ser o meu guardião? Pode sim. Os nossos entes queridos podem estar relacionados à nossa espiritualidade, conectados a nós, podem ser uma alma gêmea de outra vida ou de outro tempo, e essas pessoas podem estar conectadas a nós nesta ou nas próximas ou em anteriores vidas, e podem ter essa conexão com você, sim. Exatamente o que eu falei. O seu protetor espiritual, o seu anjo de luz pode ser a pessoa muito próxima a você já desencarnada, mas não quer dizer que tem que ser somente essa pessoa, tá? Lembrando que eu já vi casos e casos diferentes, já vi pessoas que nunca tiveram contato com aquele falecido, que faleceu muito antes de nascer e ainda assim remete-se o sonho e conhece essa pessoa de forma íntima, aquela intimidade que muitas vezes a gente só tem com quem a gente convive. Além de pessoas que muitas vezes já chegaram em mim dizendo assim, será que o meu ex-namorado, meu ex-noivo, meu ex-marido pode ser? Porque eu penso nessa pessoa e me traz paz. Também. Então não existe uma regra para que você tenha um protetor ou um anjo de luz. Falando sobre isso também é importante, por quê? Às vezes esse sonho se remete várias vezes, você tem esses sonhos de formas diferentes, com histórias diferentes, e às vezes isso vem se remetendo de maneiras e tempos diferentes. Às vezes algumas pessoas falam assim, Jéssica, a cada 4, 5 anos eu sonho com a mesma pessoa. Ele acaba sendo um sonho circular, né? Porque ele vem em períodos e fases diferentes da sua vida, e sempre com a mesma imagem. E tem pessoas que conseguem ter esse mesmo sonho durante várias semanas e para por um tempo e volta de novo dentro de 1 ano, 2 anos. Quando esse sonho ele acaba se tornando um sonho muito repetitivo e ele é circular, ele acaba vendo com fases, em fases diferentes e épocas diferentes, mas sempre dentro de um próximo período. Ou seja, eu sonhei em dezembro, sonhei de novo em dezembro. É mais ou menos isso, um sonho circular. Ele acaba acontecendo de forma repetitiva. Quando isso acontece, significa que esta pessoa, este espírito, tem alguma missão com você. E mesmo ele não estando em vida ou
se ainda não estivesse em vida quando já desencarnou, ele tem uma missão com você e essa missão tem que ser finalizada. Aí ele passa a ser seu protetor até um certo tempo, um período da sua vida. Mas aí você pode também procurar uma consulta espiritual, procurar uma astrologia ou qualquer, inclusive uma consulta minha, qualquer conexão com a espiritualidade para saber sobre esse assunto de forma mais profunda. Existem caminhos que podem te levar a conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então procure sempre uma informação ou uma pessoa que possa te orientar de forma mais clara sobre esse assunto. Se for essa pessoa, o seu ente querido, o seu anjo de luz ou seu protetor, sempre você vai estar ciente disso, porque você vai sentir essa presença sempre. Outra coisa que é importante no meio desse assunto também, saber se realmente você quer ter o contato com esse espírito. Porque se você não quer, é só você fechar esse canal, isso através da espiritualidade. Algumas religiões ensinam como fechar esse canal. Aí é muito mais fácil você trabalhar. Tem gente que tem medo de realizar trabalhos, rituais, simpatias, rezas, benzimentos, orações para fechar um canal. Mas tem sempre um especialista na área, seja dentro do cristianismo ou em outras religiões até adeptos à espiritualidade, que você pode fechar esse canal e esse morto nunca mais vai entrar nos seus sonhos, não vai mais te perturbar. Mas se você é uma pessoa que não tem medo e que quer deixar esse morto falar com você, então vamos lá. Primeiro ponto. Procure uma espiritualidade, seja a linha que for, não importa a regra dessa espiritualidade, mas procure aquela que você se adapte, que você se sinta bem e que você se sinta confortável de trazer o seu desenvolvimento espiritual para que você tenha um contato mais pessoal, mais íntimo, mais próximo a esse desencarnado, a esse morto, né? Ou a essa alma. Ou se você quiser, você pode sempre que sonhar com essa pessoa, sempre que ver essa pessoa, em algum sonho, alguma visão. Tem gente que tem sonhos acordados, tá? Não vamos esquecer disso. Sonho que a gente chama de visão. Você pode ter uma visão com essa pessoa, você quer manter um contato, mas você não quer fazer nada que te prenda a essa alma. Então, o que você vai fazer? Você vai acender uma vela branca, uma vela universal, nada de vela colorida. Acende uma velinha de 7 dias. E faz uma oração para essa alma, pedindo para que essa alma se aquiete, se acalma e que a próxima visita, próximo encontro, para que essa alma tenha o poder de trazer um contato mais próximo e uma revelação mais aberta. Assim você consegue ter um sonho mais revelativo ou uma visão mais clara e entender melhor o motivo que esse espírito está ali na tua vida. Se é para te proteger ou se é simplesmente para trazer uma mensagem para você, como os anjos de luz. E se esse desencarnado, essa alma, esse espírito for o seu protetor, aí não tem jeito. Você vai ter que buscar uma espiritualidade, um contato mais íntimo com a sua espiritualidade para você saber lidar com isso. Eu não vou falar aqui porque eu estou aqui para te dar dicas e não para te desenvolver espiritualmente. Mas aí só um desenvolvimento espiritual é capaz de te fazer se conectar com o seu protetor espiritual. Seja ele um guia, uma entidade, um orixá, ou um santo, ou um desencarnado que já fez parte da sua família, ou teve uma aproximação muito grande com você antes da morte. A espiritualidade te ensina, ela te educa como lidar com isso, mas você não precisa estar numa religião, lembrando disso, tá? Então, fique à vontade para você descobrir qual é a melhor forma de você ser uma pessoa muito mais espiritualizada, ser muito mais consciente da espiritualidade, sem você ter que se jogar somente numa religião. Não estou aqui para trazer você para uma religião, mas para te ensinar a lidar com essas questões. O protetor espiritual, assim como os nossos anjos de luz, são espíritos que podem nos proteger e nos assinalar situações de risco. Muitas vezes eles entram no nosso sonho para dizer que aquilo não é bom, que aquilo que a gente está fazendo não é um propósito. E aí a gente aprende a lidar com isso, lembrando que tem a ver com sinais. Muitos sinais por aí, horas iguais, números parecidos, repetições numéricas, às vezes em uma conta de luz, uma conta do banco, alguma coisa assim. Significa que você está sendo recebida pelos anjos e eles estão te notificando que alguma coisa precisa ser melhorada, mudada ou alcançada. Aí os sinais vêm através da linguagem dos anjos, que são os números, tá? Muitas vezes a linguagem dos anjos são os números. Vejo 22 ao mesmo tempo todos os dias no meu telefone. Vejo 11 o tempo todo, 23, não importa. Procura lá na internet ou então entra na minha rede social aqui no Instagram, que lá eu tenho indica sobre essas informações. Eu tenho também sobre os números dos anjos e o que quer dizer essas dicas numéricas para vocês poderem também traduzir o que o seu anjo está querendo te falar.
Agora, se não é ordem numérica, mas se você só tem visões e sonhos, aí não é um anjo protetor. Aí é sinal de que você tem um guia protetor e que esse desencarnado, ele é o seu guia protetor. De alguma forma, ele tem uma missão para cumprir com você. E essa missão vai ser finalizada no momento em que ele terminar o compromisso dele com o seu lado espiritual. E assim, com esse contato, com esse conhecimento, com essa pequena experiência, tenho certeza que você vai entender melhor a espiritualidade em volta de você. Desejo para vocês que estão hoje em casa, trouxe uma rosa que simboliza o amor por essa alma, por esse espírito, um elemento básico para quem acredita no Dia dos Mortos ou no Dia dos Finados, para quem acredita em anjos e protetores. E eu ofereço a paz dos nossos já desencarnados, dos nossos ancestrais, os que já se foram, para que eles sejam abençoados e que essa rosa traga amor e paz para o coração deles. Eu desejo a você um ótimo ano, um ótimo dia, um ótimo mês, uma ótima semana e até a próxima. Eu logo estarei aqui com novas dicas para vocês.